574,5 km por hora. É o novo recorde mundial sobre carris. Un A380 décolle à 300 km/h. Nous, on est pratiquement au double de la vitesse. A busca pelos supercomboios entrou numa nova fase nos anos 50 do século XX, quando as locomotivas foram dos 140 até uns alucinantes 330 km por hora. O equipamento foi puxado aos limites e os seus maquinistas enfrentaram riscos desconhecidos. Les techniques de conception de l'époque, de modélisation, ne permettaient en fait pas du tout de prévoir ce qui allait se passer. Graças a reconstruções 3D, veremos o impacto da tecnologia inovadora e os segredos da construção que levaram os engenheiros a bater recordes considerados inatingíveis. Le TGV fonctionne avec une turbine d'hélicoptère. Il a fallu inventer complètement des nouveaux outils. De geração em geração, os comboios tornaram-se cada vez mais rápidos. Houve alguns projetos imprudentes, mas também um mecanismo revolucionário. L'aérotrain se soulève de quelques centimètres grâce à son coussin d'air et ainsi, il élimine presque complètement les frottements. Das primeiras locomotivas elétricas puxadas ao limite, aos comboios AGV que chegam aos 600 km por hora, passando pelos TGV e os Aerotrain, com a sua propulsão excepcional. Esta é a história incrível da corrida pela velocidade sobre carris. Tudo começou na França do pós-guerra, nos meados dos anos 50. L'ambiance est au renouveau et la mode est à la vitesse. Particularmente a velocidade dos comboios. No entanto, as locomotivas a vapor dos anos 50 não conseguem ultrapassar os 140 km por hora, pois para atingir esta velocidade, a temperatura na caldeira tem de exceder os 800 graus Celsius. Uma temperatura obtida graças à presença de vários tubos no tanque de água. Et évidemment, plus il y a de tubes, plus il y a de surface de chauffe, donc plus on peut avoir de dégagement de vapeur. 1 litro de água fria produz 173 litros de vapor. Este vapor exerce pressão sobre um pistão. O pistão faz a haste de conexão mover-se para a frente e para trás. A haste de conexão, ligada a uma roda, faz o motor ir cada vez mais depressa. Les trains pouvaient rouler jusqu'à 160 à l'heure. Mas para exceder esta velocidade, temos de repensar o comboio e esquecer os motores a carvão. Com isto em mente, os engenheiros franceses inspiraram-se no metro de Paris e na sua tecnologia elétrica. On a tout de suite vu que l'électricité pouvait produire des puissances nettement supérieures à des coûts beaucoup plus bas. Em 1952, a SNCF, a ferrovia francesa gerida pelo Estado, decide eletrificar a via entre Paris e Lyon. Uma central elétrica irá fornecer a energia de que o comboio precisa. Uma corrente de 1500 volts é transmitida por um cabo de cobre por cima do trilho, chamado catenária. Plus un train va vite, plus il faut que le fil caténaire soit tendu pour permettre au train d'avoir une bonne qualité de ce qu'on appelle le captage. A rigidez do cabo de cobre é essencial, visto que tem de aguentar a pressão exercida por uma parte crucial do comboio. É o pantógrafo, uma estrutura em forma de arco localizada no topo da carruagem da frente, responsável por recolher a corrente elétrica. O pantógrafo é uma invenção revolucionária. 70 anos depois, ainda se encontra nos comboios de alta velocidade mais recentes. Tem o mesmo peso de sempre, quase 200 quilos. No início, os seus detalhes eram um segredo bem guardado. Hoje, várias partes ainda estão protegidas por patentes, tal como a sua taxa de resistência ao ar. Bien comprendre que le pantographe, c'est un peu comme une aile d'avion. Il se soulève. Apesar da pressão provocada pela velocidade, a composição do arco evita que este seja arrancado. A sua estrutura e ligações constituem uma obra de engenharia complexa. No entanto, a esta velocidade levanta-se um problema.
Ao erguer o cabo de cobre vários centímetros, o arco levaria poucos minutos a ser cortado ao meio devido à velocidade. Os engenheiros terão de encontrar uma solução. La caténaire est installée en zigzag. Pourquoi en zigzag? Pour qu'elle puisse se balader sur le pantographe. Si on la mettait en ligne droite, on obtiendrait une scie. Et là, vous feriez 1 kilomètre, vous auriez coupé votre pantographe. Un archet fait en gros dans les 70 cm ou 65 cm. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir toute la longueur de l'archet qui soit utilisée pour le zigzag. Donc, ça se compte en plusieurs dizaines de centimètres. Quando o contacto é estabelecido, a corrente é enviada para um transformador e depois para os motores nos bogies, vagões gigantes com rodas. A corrente elétrica vai alimentar diretamente os motores. É um sistema que promete uma potência sem precedentes, permitindo que os comboios atinjam velocidades nunca antes conseguidas. São escolhidos 2 fabricantes, a Alstom e a Schneider. On va prendre 2 locomotives issues de 2 technologies différentes. Une de type BB et une de type CC. O BB da Schneider tem 4 rodas por bogie. O CC da Alstom tem 6, o que lhe garante maior aderência e velocidade. Ambos os comboios serão uma inovação total para o mercado ferroviário e pretendem tornar-se obras da engenharia francesa. No entanto, ainda não se pensa em bater recordes. Para inaugurar a nova era, a 21 de fevereiro de 1954, os engenheiros vão fazer um teste na linha entre Paris e Lyon. O CC vai atingir a sua velocidade máxima para poderem observar o seu comportamento. Cette rame qui est conçue pour rouler en fait à 160 km/h va rouler à 243 km/h. 243 km por hora. Um novo recorde. O sucesso deste teste com equipamento completamente básico vai motivar bastante os engenheiros. Um deles, Fernand Nouvion, propõe o maior desafio ferroviário da altura: fazer os 2 comboios atingir a sua velocidade máxima, dando-lhes uma potência nunca antes desenvolvida. On se demande où on peut faire un essai pour aller très très vite. Et il se trouve qu'il y a en France, dans les Landes, une ligne droite de 40 km parfaitement rectiligne. Depois de definida a trajetória, são feitas algumas modificações para levar os motores à sua potência máxima. A condutividade da catenária por onde passa a corrente sobe para os 2000 volts em vez dos 1500. São a norma nas redes ferroviárias. Donc ça veut dire que les machines vont développer des puissances de 8 MW, alors qu'elles sont conçues plutôt pour 3 ou 4 MW. On fait plus que doubler ce pour quoi elles sont conçues. Ainda ninguém sabe que problemas poderão ocorrer para lá dos 250 km por hora. Mas os engenheiros são criativos. Les pare-brises des locomotives ont été équipés de grillages. On craignait un choc avec un oiseau, tout simplement. Et à 300 km/h, on se disait que ça allait faire des dégâts dans la cabine de conduite. Com uma potência de arranque tão elevada, também se temia que durante os primeiros metros fosse difícil para o maquinista controlar a potência dos motores e impedir que as rodas derrapassem. Por isso, os fabricantes decidiram criar um equipamento especial com um sistema anti-derrapagem. Donc c'est pour ça qu'il y a du sable à bord des engins moteurs pour augmenter l'adhérence. A areia evita a derrapagem no arranque. Ainda é usada nos motores de hoje. Têm tanques que abrem para derramar a quantidade necessária de areia. A 28 de março de 1955, o CC da Alstom arranca na linha reta de 40 km. Um motor equipado com a tecnologia mais recente. Espera-se que atinja uma velocidade de 300 km por hora, ou mais, se possível. O CC atinge a velocidade recorde do ano anterior, 243 km por hora, e a locomotiva está pronta para ir muito mais depressa. A barreira simbólica dos 300 km por hora foi atingida. Ainda assim, com este desempenho, a tecnologia está a ser esticada ao limite.
a catenária em particular mostra sinais preocupantes. On avait un fil de contact et un pantographe qui faisait comme ceci, et des arcs électriques dans tous les sens. C'était quasiment un vrai feu d'artifice. L'archet du pantographe a commencé à fondre et il y a une destruction quasi complète du pantographe qu'ils ont baissé en urgence. A locomotiva esmaga os 243 km por hora. Atingiram mais de 300. Mas foi dada a ordem para parar o comboio o mais depressa possível. O CC poderia ter ido ainda mais depressa, mas também poderia descarrilar a qualquer momento. Os homens a bordo correm perigo. Foi dada uma ordem bastante curiosa aos engenheiros a bordo. C'était d'ouvrir toutes les fenêtres des voitures pour permettre de faire entrer de l'air et d'avoir une décélération de l'ensemble. Parce qu'il n'était pas question, à cette époque-là, de freiner à 300 km/h, à 331 km/h. On ne savait pas le faire. Hoje, os motores permitem testar paragens de emergência a estas velocidades. Os comboios mais recentes de 390 toneladas param após 3.000 metros. O CC só parou depois de 10.000 metros e o motor foi gravemente danificado. La CC 7107 a quand même réussi à détruire sa transmission et à faire fondre son pantographe, ce qui permet de dire qu'elle est allée au bout de l'exercice. O CC bateu o recorde de velocidade, mas quando chega à plataforma, a façanha não é tornada pública. A chefia da SNCF elaborou uma diretiva em como os resultados não deveriam ser comunicados antes do segundo dia e do desempenho do comboio BB da Schneider. Têm receio que um dos motores seja consideravelmente menos eficiente do que o seu adversário. Os riscos financeiros são colossais para ambas as empresas. As encomendas do Estado de novos comboios garantiriam negócio durante anos. No dia seguinte, a 29 de março de 1955, é a vez do BB da Schneider tentar bater o recorde mundial. Após alguns minutos, o comboio atinge uma velocidade máxima de 331 km por hora. À sua chegada, os resultados dos dois testes são finalmente anunciados. Surpreendentemente, o BB e o CC atingiram a mesma velocidade. É um valor que deixa toda a gente satisfeita, mas não é real. O CC não chegou a atingir os 331 km por hora, parou nos 320. Poderia ter ido mais depressa, mas por motivos de segurança decidiram ficar por esta velocidade. Por isso, o recorde pertence, na realidade, à Schneider. Além disso, o BB da Schneider atingiu o recorde com uma desvantagem em relação ao comboio da Alstom. No dia a seguir ao desempenho do CC, a temperatura aumentou consideravelmente. No dia da corrida do BB, estava muito mais calor. Quasiment 10 degrés de différence, ça provoque une détente très sensible de la caténaire. Uma catenária afrouxada apresenta o risco de haver uma ondulação considerável quando o pantógrafo exerce pressão. Et ça gêne le captage du courant. Sem estes cortes de energia, o BB poderia bem ter ultrapassado os 331 km por hora. Mas o seu desempenho próximo do motor da Alstom é benéfico para todos e a notícia de um recorde mundial estabelecido por dois motores diferentes ressoa fora do país. Ça a fait la une, je dirais, de tous les quotidiens, de la presse régionale comme de la presse nationale, voire de la presse internationale. On a parlé effectivement du record de vitesse de 331 km/h, qui était le vitesse de record mondial absolu à cette époque-là. A dupla façanha deu o exemplo a todos os países que procuravam soluções para o tráfego ferroviário futuro. Os fabricantes Alstom e Schneider cobrariam um preço elevado pelo seu conhecimento à medida que o mercado mundial de comboios se desenvolvia. Mas estas façanhas também abriram o apetite de outras empresas. 2 anos depois do duplo recorde de velocidade, emerge um motor vindo do futuro. A ambição dos seus criadores é esmagar o recorde financiado pelo Estado, ao ultrapassar os 350 km por hora. É chamado de Aerotrain.
Esta invenção excepcional, com a sua mecânica única que faz os comboios convencionais parecerem totalmente ultrapassados, foi ideia de Jean Bertin, um inventor engenhoso na área da aeronáutica, um empreendedor ousado e um jogador central na investigação avançada do pós-guerra. O seu projeto mais recente, o Aerotrain, é uma espécie de foguetão, propulsionado horizontalmente por um sistema muito diferente do dos comboios. Pour se déplacer très vite, l'aérotrain souffle de l'air en dessous de lui-même. L'aérotrain se soulève de quelques centimètres grâce à son coussin d'air et ainsi, il élimine presque complètement les frottements. C'est quand même une technologie qui s'affranchissait de la roue. La roue, c'est quand même quelques milliers d'années d'existence. C'était un pas gigantesque. O Aerotrain move-se num carril em forma de T invertido. Uma turbina aciona ventoinhas que levam toda a estrutura. O Aerotrain fica então apoiado numa autêntica almofada de ar. Uma segunda turbina de helicóptero posicionada na traseira aciona um propulsor com 2,4 metros de diâmetro, composto por 7 lâminas. Il suffit de pousser avec une toute petite pitchnette et comme il est sur un coussin d'air, il va se déplacer à une vitesse extraordinaire. Il reste la résistance de l'air, bien sûr, mais il n'y a plus de résistance au roulement. Mas são precisos mais 10 anos de estudos até ao protótipo final do Aerotrain entrar na corrida, demonstrando ao mundo que é o futuro do transporte de alta velocidade. A 22 de janeiro de 1969, Jean Bertin lança o seu foguetão horizontal num carril de cimento. A velocidade máxima atingida anunciada pelo engenheiro parecia incrível. 422 km por hora, quase mais 100 do que os 331 km por hora do recorde anterior. Enquanto Jean Bertin continua a trabalhar no protótipo do seu Aerotrain, os engenheiros da SNCF embarcam num novo projeto. Também tem de ser revolucionário. Com um novo design, uma velocidade máxima nunca antes atingida, mas com uma motorização inspirada no Aerotrain. O princípio do Aerotrain é adaptado. O comboio irá produzir a sua própria energia, sem a ajuda de uma catenária. Dentro do motor, uma turbina movida a gasolina irá ativar um alternador que, por sua vez, irá gerar eletricidade, que irá alimentar os motores nos bogies. Este novo sistema irá permitir que os comboios andem ainda mais depressa e possam quebrar os recordes de velocidade existentes. Foi assim que nasceu o TGV. TGV, voulant dire turbotrain à grande vitesse. Está definido o desafio para os engenheiros ferroviários. Demonstrar o seu nível de tecnologia ao ultrapassar o recorde existente com a maior velocidade alguma vez atingida. Mas para isso, terão de transformar os comboios antigos que serviam o seu propósito em novos mecanismos adaptados à alta velocidade. Pela primeira vez, um comboio não é puxado por uma locomotiva, mas composto por 2 veículos motorizados em cada ponta, que podem ir em ambas as direções. Cet aspect-là est extrêmement important parce que le fait qu'il soit réversible permet de l'utiliser beaucoup mieux. Se os comboios forem mais rápidos, o tráfego ferroviário vai intensificar-se. Logo, têm de ganhar tempo ao fazer os desvios nas estações. Graças ao novo design, os comboios podem partir em ambas as direções, o que é uma grande vantagem comparativamente ao Aerotrain, que só pode ir numa direção. Os veículos da frente e da traseira do TGV também sofrem uma transformação exterior, pois os novos níveis de velocidade trazem toda uma nova preocupação, a sua aerodinâmica. Como é que o recorde de velocidade anterior pode ser ultrapassado quando o design das locomotivas clássicas age como um travão? A resistência do ar é catastrófica. A dianteira é pior que uma parede. Como repele o ar, faz o comboio abrandar. O resultado é um desperdício de energia. Cette résistance à l'avancement est une part prédominante de la consommation d'énergie. Uma melhor aerodinâmica permitiria reduzir o consumo de energia em 20%. Le jeu, c'est éviter que l'air en fait ne décolle le minimum, au minimum de la paroi, des formes en fait que vous êtes en train de dessiner.
Os melhores exemplos da altura são os designs dos carros. A carroçaria adota novas formas aerodinâmicas. É por isso que a Alstom, a construtora do futuro TGV, vai contratar o homem que criou os Porsches mais recentes. Ce designer, c'est Jacques Cooper. Cooper vai transformar a forma do comboio. A ponta do veículo da frente é consideravelmente alongada. É uma revolução ferroviária, mas uma necessidade absoluta. Tout le monde voit bien que lorsqu'on nage, on lutte contre une masse et on fait des efforts en fait pour avancer contre cette masse-là. Avec l'air, c'est exactement la même chose. Dès que vous décollez l'air, vous créez des effets de turbulence. Ces effets de turbulence ont un effet de retenir l'objet. No entanto, se o ar puder ser perfurado mais eficazmente pela dianteira do comboio, ainda pode ficar preso entre as carruagens, como aconteceu com os comboios anteriores. Como é que se melhora um comboio para bater o recorde de velocidade? Que transformações têm de ser aplicadas para que a aerodinâmica do comboio seja melhorada? Vem aí mais uma revolução. E esta será relativa aos bogies, as carruagens gigantes compostas pelos eixos e as rodas por baixo dos veículos que transportam os passageiros. São mudados de sítio e encaixados entre as carruagens e são presos por um cilindro. Assim, o comboio parece agora um único e longo tubo. O ar já não tem por onde atacar. E este design também oferece uma grande vantagem em termos de segurança. L'expérience a prouvé que lorsque le TGV déraille, les voitures restent bien accrochées les unes aux autres. Et cette, je dirais, cette solidité du train permet d'éviter qu'il se couche. Quando os bogies estavam espalhados debaixo dos comboios, era o suficiente para a dianteira do comboio descarrilar e as carruagens seguintes seguiriam rumos totalmente aleatórios. Com os bogies entre as carruagens, o comboio torna-se uma única unidade e as hipóteses de estas descarrilarem por completo são quase inexistentes. Menos bogies também significa que o seu peso total pode ser reduzido por várias dezenas de toneladas. Mas se o TGV vai bater todos os recordes de velocidade, o maquinista também precisa de ajuda extra. Dans les lignes à grande vitesse, le conducteur n'a plus le temps de voir les signaux. Donc il a fallu inventer un autre système. Nos TGVs, os sensores são colocados à frente do primeiro eixo e leem de forma constante a velocidade a que o comboio pode viajar. Nas linhas de alta velocidade de hoje, ainda é este procedimento que permite que o maquinista mantenha a velocidade autorizada. On a des systèmes de sécurité qui, dans un premier temps, bip pour alerter le conducteur qu'il est en train de dépasser. Et si on n'a pas de réaction, on va jusqu'à un dispositif qui arrêtera le train. Todas estas inovações servem para garantir uma tentativa bem-sucedida de bater o recorde mundial de velocidade. A 8 de dezembro de 1972, o TGV 001 arranca no mesmo trilho dos comboios anteriores. No comboio, um vagão está repleto de alta tecnologia que analisa o seu desempenho em tempo real. Enquanto os engenheiros escrutinam os dados sobre o comportamento do comboio, todos os olhos estão postos no conta-quilómetros. – 318 km por hora. Um começo promissor. Se a turbina de helicóptero puder ser melhorada, os engenheiros acham que poderão chegar aos 420 km por hora do Aerotrain. A sua empresa tem agora uma potencial réplica de loucura criada pelo mecanismo de Jean Bertin. Infelizmente, estamos em 1973, um ano de repercussões mundiais que irão condenar o futuro do Aerotrain e do TGV 001. A crise petrolífera provoca uma agitação mundial. O preço do petróleo dispara. E as turbinas de helicóptero do Aerotrain e do TGV consomem muito combustível. Et donc, finalement, cette technique-là, a posteriori, c'est une technique d'échec. O projeto do TGV, bem como do Aerotrain, são postos de lado. Ça a tué l'aérotrain, ça a tué mon père. Il est mort quelques mois après. Mas durante todos estes anos,
O Aerotrain fez a ferrovia convencional parecer coisa do passado. E agora há outro meio de transporte elétrico. É o Shinkansen, a nova estrela da ferrovia do Japão, que circulava a uma velocidade notável na altura, 210 km por hora. Mas o Shinkansen não se compara aos comboios franceses porque é um vai-vem com levitação magnética. Os veículos erguem-se graças a poderosos ímãs. No entanto, esta visão do transporte moderno contribui para uma imagem de que o comboio está irremediavelmente ultrapassado. Un ministre à l'époque l'avait dit, mais le chemin de fer, c'est terminé. Ce n'est pas un moyen de transport de l'avenir. Mas os engenheiros franceses estão determinados a aceitar o desafio e a conseguir um grande feito para reverter a tendência. Il y a beaucoup d'ingénieurs de la SNCF qui sont allés à l'époque voir ce qui se faisait au Japon dans le système Shinkansen et ça a permis de faire évoluer beaucoup les mentalités. A 21 de dezembro de 1971, o comboio japonês atinge os 517 km por hora, uma velocidade incrível. Mas foi conseguido num monocarril especial, enquanto em França os carris têm de acomodar comboios de mercadorias e ainda há secções para comboios clássicos. No entanto, é óbvio que a corrida pela velocidade tem agora lugar a uma escala mundial e, por isso, são necessárias novas tecnologias. Para competir na corrida, é preciso nada menos que um comboio novinho em folha. No entanto, tem de cumprir 2 requisitos. Tem de ser 100% elétrico, para não depender dos preços ascendentes do petróleo. E tem de conseguir atingir velocidades muito altas todos os dias. Mas os engenheiros não têm de procurar muito longe para encontrar a resposta. Só precisam do TGV, com uma nova fórmula. Sem a sua turbina de helicóptero e reequipado com um pantógrafo. Por outras palavras, um TGV 2.0, o que conhecemos hoje. Um comboio imaginado há quase 50 anos. No entanto, para andar a 250 km por hora todos os dias, há uma obrigação. C'est avoir une différence, on va dire, en gros, de 150-200 km/h entre la vitesse commerciale des trains et la vitesse du record. Se querem um comboio que faça confortavelmente 260 km por hora e dentro das margens de segurança, têm de provar que o comboio pode ir além dos 380 km por hora sem qualquer problema. A margem é necessária para tranquilizar não só os oficiais, mas também os futuros passageiros. Por isso, mais uma vez, a corrida começou. A fasquia está nos 100 metros por segundo. O projeto é batizado de TGV 100. Para se preparar para o novo recorde de velocidade, não só o comboio tem de ser profundamente modificado, como também a ferrovia, pois a energia que vem das estações elétricas vai saltar dos tradicionais 1500 para os 25.000 volts. Para garantir uma corrente elétrica tão poderosa em toda a linha, têm de ser construídas subestações a uma distância de 50 km. Estas pequenas bases irão adaptar e reduzir a potência bruta emitida pela estação central. Para a linha de alta velocidade entre Paris e Lyon, o controlo e a gestão das subestações é feito a partir de Paris. Aqui, verificam se a intensidade do fornecimento de energia é constante. A catenária recebe uma corrente 20 vezes mais poderosa do que antes. Mas também tem de ser adaptada às condições específicas de uma corrida recorde, pois os engenheiros antecipam um problema. Ao pressionar a catenária a altas velocidades, o pantógrafo vai criar uma onda no cabo de cobre. É um fenómeno temido pelos engenheiros. Se o pantógrafo for afetado pela onda, perderá o contacto com o cabo de cobre e irá tocar-lhe de forma intermitente. Et vous arrachez la caténaire. Donc là, vous faites une catastrophe. Então, como é que se pode erguer a catenária o mínimo possível e manter o contacto constante com o pantógrafo? Sur une ligne à grande vitesse, la caténaire est tendue à 2,6 tonnes, 2600 décanewtons, quasiment au double de la tension que l'on a sur une ligne classique. Os contrapesos nos postes são aumentados para fortalecer a estrutura que segura a catenária, um processo indispensável. Os carris também são modificados, pois os antigos de 30 metros provocam um choque de cada vez que o comboio passa por cima de uma solda. Todo o sistema é recriado.
On fabrique en usine des barres qui font maintenant près de 300 mètres, d'un seul tenant, qui sont livrés par des trains spéciaux, directement sur le chantier. Estas barras são montadas utilizando uma técnica especial. São soldadas com alumínio. Pour venir constituer un rail d'un seul ensemble, sans joint mécanique intermédiaire. A desvantagem de carris extremamente longos é que, quando as temperaturas aumentam, estes tendem a curvar para cima ao longo de todo o seu comprimento. On a choisi des rails très lourds. Le rail il fait 60 kg par mètre, donc il est tellement lourd qu'il n'arrive pas à se soulever. Sendo a velocidade pretendida de 380 km por hora, a infraestrutura à volta do comboio foi repensada para corresponder às leis da física. No entanto, nenhum comboio sobre carris alguma vez se aproximou da velocidade do recorde previsto. É um salto para o desconhecido. O mundo inteiro está de olhos postos na tentativa de bater o recorde. É como lançar um foguetão na horizontal. A tensão acumula-se. Na carruagem atrás do maquinista, há engenheiros que observam e recolhem a informação fornecida pelo próprio comboio. Même pas 2 tonnes 4, 2 tonnes 1, 2 tonnes 2. Bien sûr, le train était instrumenté, il était bardé de capteurs, comme tous les records successifs. A 26 de fevereiro de 1981, o TGV 100 arranca. Para o maquinista Jacques Ruiz, chegar aos 380 km por hora é um desafio extraordinário. Visuellement, quand on est en cabine, on a un seuil à 170 où on voit que ça accélère. Après, on en a un autre à 210, 220 et après à 280. No entanto, Jacques Ruiz não está sozinho. Há muitos técnicos envolvidos no projeto e presentes para ajudar o maquinista. Sur les photos, on me dit « mais tu fais sérieux ?» Je dis non, quand on roule vite, on est concentré et on ne se laisse pas distraire, y compris par les gens qui sont dans la cabine. Nous avons atteint 100 mètres secondes. TGV opérateur essai. 372 km/h. 373. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 80. Et nous avons atteint 380 km/h. 380 km por hora. O recorde mundial de 1955 é ultrapassado. Mas não conseguem ir mais depressa. Devido à força da corrente de ar, o pantógrafo descola-se perigosamente do comboio e leva demasiado a catenária. On avait déjà soulevé à plus de 21 cm, donc on s'est arrêté à 380. Os limites do TGV 100 foram atingidos. No entanto, o desempenho não tem precedentes, com um comboio e instalações que serão utilizadas no tráfego cotidiano. É tecnologia de última geração ao serviço dos passageiros. Este comboio não é uma utopia. É o comboio que vai fazer a corrida até ao futuro. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer qu'on bat des records avec du matériel commercial. O recorde faz do TGV um sucesso mundial. E as linhas espalham-se por toda a França. O comboio de alta velocidade torna-se um novo ícone dos caminhos de ferro. Os passageiros estão ansiosos por entrar a bordo do comboio laranja. Mas como todos os recordes, também este será perseguido. 7 anos depois, a 1 de maio de 1988, o fabricante alemão Siemens lança o seu Ice de Hanover até Würzburg, a 406 km por hora. França perde o título. É um golpe para o orgulho da nação. Para o fabricante Alstom, já só há um caminho, o de ultrapassar os alemães. Todas as forças vão focar-se neste objetivo. O futuro comercial de uma das joias da tecnologia francesa está em risco. Desta vez têm de atacar em força para não voltarem a ser ultrapassados meses depois. O objetivo é esmagar qualquer esperança de alguém se equiparar à indústria ferroviária francesa.
A velocidade pretendida deverá eliminar qualquer adversário durante um longo período de tempo. On espérait franchir la barre des 500, c'était ça notre objectif. 500 km por hora. Uma barreira mítica. Mas como é que os engenheiros irão conseguir esta façanha? Serão capazes de melhorar a rigidez da catenária para que esta não se rompa, ultrapassados os 380 km por hora? E quais serão as novas restrições a esta velocidade? Un Airbus, à 600 km/h, il a déjà décollé depuis longtemps. Mais uma vez terão de puxar os limites do comboio e trabalhar a sua estrutura de aço. Desde o recorde anterior de 380 km por hora, as laterais do comboio começaram a degradar-se. Les baies vitrées venaient légèrement désaffleurantes par rapport à la feuille de tôle. En fait, la feuille de tôle, en fait, se trouvait à l'air libre. Le bord, en fait, est attaqué. Et on parle, en fait, d'une épaisseur de quelques millimètres, une épaisseur de tôle, donc de quelques millimètres. Com um fluxo de ar imperfeito, tudo o que sobressai é danificado. C'est une abrasion. En fait, c'est une abrasion continue qui dure 3 à 4 heures. O efeito é uma travagem no comboio, por isso a fuselagem tem de ser aperfeiçoada até ao último milímetro. Pela primeira vez, são colocadas membranas de borracha entre as carruagens. Os designers trabalham na aerodinâmica da primeira carruagem, mas também na traseira do comboio, para que o fluxo de ar flua sem grandes rupturas. São colocadas proteções de metal nos bogies para impedir que o ar entre. O diâmetro das rodas, que costuma ser 920 mm, é aumentado para ganhar velocidade. Na parte de cima do comboio, o pantógrafo é colocado numa suspensão mais firme para não levantar a catenária, como aconteceu durante o recorde 1981, quando o cabo de cobre se ergueu cerca de 20 cm. É apertado novamente para garantir um contacto o mais próximo possível com o arco. Mas não é só o comboio que é modificado. A infraestrutura também é adaptada. A linha é protegida por cercas de 2 a 3 metros de altura em todo o seu comprimento, para impedir acidentes com animais a atravessar a ferrovia. Un TGV qui tape à 300 km/h un gros gibier, ça peut faire énormément de dégâts sur le matériel lui-même et sur l'infrastructure. Mas as cercas poderão não ser suficientes. Também há vigilância ao longo da ferrovia. Il y a quelques chasseurs qui sont des agents de la SNCF et puis sinon des fédérations de chasse avec lesquelles on a des partenariats qui sont là pour chasser des gibiers présents dans les emprises ou essayer de les faire fuir. Está tudo pronto para o recorde. Mas antes de convidarem a imprensa mundial, uma série de testes de alta velocidade serão realizados. O comboio aproxima-se várias vezes do marco dos 500 km por hora. On monte progressivement en vitesse. À chaque fois, on surveille l'ensemble des mesures pour vérifier qu'on est toujours dans un domaine sécuritaire. Et le 18 mai 90, on a dit au président de la SNCF, c'est bon, on peut y aller. O público retém a respiração quando a tentativa de bater o recorde é transmitida ao vivo na televisão. Irão os engenheiros ganhar a aposta e ultrapassar os 500 km por hora sobre Carris? Nunca ninguém o fez. É o suspense total. Bravo PK 160, vitesse 494, franchissement de la gare de Vendôme dans quelques secondes. Franchissement de la gare de Vendôme, vitesse 495, 17. Estão a poucos quilómetros por hora dos mágicos 500. Mas tudo pode acontecer. A catenária pode romper-se. O pantógrafo pode ser arrancado com a velocidade. Os engenheiros a bordo escrutinam as reações registadas pelos sensores. A ansiedade e o entusiasmo fundem-se até à meta. 500 km/h. 514, 515. 515 point quelque chose que j'indiquerai plus tard. Coupez traction. On surveille Bogier Caisse, c'est pas terminé. Depois de detido pelos alemães durante 2 anos, França recupera o recorde de velocidade sobre Carris a 18 de maio de 1990. Fora o intervalo alemão, França deteve o recorde mundial nos últimos 36 anos.
a marca TGV restabeleceu-se e é exportada para todo o mundo. 16 anos depois, em 2006, os engenheiros ferroviários voltam a arregaçar as mangas. A Ferroviária do Estado francês prepara a inauguração de uma nova linha entre Paris e Estrasburgo. Um novo recorde de velocidade nessa linha dar-lhe-ia um impulso extraordinário. A nova linha oferece 200 km de alta velocidade, com uma secção a direito de mais de 40 km e curvas, com raios confortáveis. O projeto V150, de 150 metros por segundo, ganhou vida. E mais uma vez, haverá uma nova versão do TGV, um autêntico supercomboio. É o AGV, o comboio de alta velocidade da Alstom com uma nova motorização. Vous allez avoir un rotor qui tourne à l'intérieur du moteur et qui entraîne la roue. O motor AGV pesa 750 kg e é composto por duas partes. Há um estator feito de chapa metálica, dentro do qual um enrolamento de motor recebe a corrente elétrica. No centro, há um rotor feito de uma combinação de chapa metálica e ímãs de cobalto, que fornecem uma força magnética de grandeza excepcional. O estator gira o rotor. A energia gerada é fenomenal para um motor considerado leve. Mas há outra característica especial. Não há apenas um motor na frente e na traseira do comboio. Também há um em cada um dos bogies entre as carruagens. Mas isto traz outros problemas. Tous les outils métalliques ont été proscrits des chaînes de fabrication parce que la moindre clé, le moindre marteau venait immédiatement se coller sur les aimants. Les opérateurs avaient les pires difficultés à monter ces moteurs. A potência dos motores é considerável. Em teoria, o comboio pode atingir os 600 km por hora. Os seus 8 motores equivalem a 8.000 carros. Quanto ao design exterior, o AGV recebe uma forma ainda mais arredondada. Pour le coup, on se rapproche en fait des techniques de la technologie aviation. Mas a mais de 500 km por hora, existem novos problemas, como ventos laterais fortes. Podem inclinar até 80% do peso do comboio para um dos lados. Les vents venant de côté, sur une forme trop carrée, même si elle était filée, sur une forme trop carrée, le vent va avoir tendance à avoir beaucoup plus de portance, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on arrondit beaucoup, en fait, les coins. Na dianteira, o para-brisas também é melhorado para penetrar melhor o ar. E na carroçaria, os engenheiros esconderam mais de 600 sensores para registar o comportamento do comboio. Até as rodas têm sensores em miniatura. Durante os primeiros testes, o comboio ultrapassa os 500 km por hora. Mas depois, as jantes que cobrem os sensores cedem. A esta velocidade são simplesmente arrancadas pela corrente de ar. Por isso, o fabricante decide colocar proteções mais espessas nos sensores. Mas são as proteções que causam o pânico durante um teste. 5 dias antes da data da tentativa de bater o recorde, a 29 de maio de 2007, a imprensa é convidada a bordo do AGV para espalhar a novidade do conforto de viajar a 500 km por hora. En arrivant à la vitesse de 506 km/h, on a entendu un bruit phénoménal qui a évidemment angoissé tout le monde. Foi provocado por uma proteção que saltou de uma das rodas. Les personnes sont venues toutes blanches, se grippant au siège, en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» O comboio faz uma paragem de emergência. Nesta altura levam uns meros 3 km a parar em vez de 10. É um novo recorde, mas que não estava previsto ser estabelecido. Pela primeira vez na história, um comboio fez uma paragem a mais de 500 km por hora. Mas isso prova que o comboio consegue lidar com as situações mais inesperadas. Em menos de 3 meses são feitos 40 testes, aumentando gradualmente a velocidade. A 2 de abril de 2007, o comboio chega a atingir os 568 km/h. Uma velocidade incrível que surpreende toda a gente. Ninguém imaginava que o comboio pudesse andar tão depressa durante os testes.
Nem o avião encomendado para tirar fotografias foi rápido o suficiente para o acompanhar. Cet avion doit voler à basse altitude. Bon. Et donc, il a aussi sa vitesse limite. Et en l'occurrence, le train allait plus vite que l'avion, quoi. Todos os indicadores dão luz verde. No dia seguinte, os franceses e a imprensa internacional seguem a tentativa de bater o recorde ao vivo na televisão. Irá o comboio exceder os 515 km/h do recorde de 1990? Messieurs, c'est parti. É 1h. O comboio parte da cidade de Brenny em direção a Nancy e Paris. Após 10 km, o AGV começa a acelerar consideravelmente, alimentado pela voltagem elétrica enviada pela catenária. La tension normale de 25 000 volts a été portée à 31 000 volts pour permettre d'apporter une puissance supplémentaire à cette rame. Mais 6.000 volts. É um aumento de 25% na energia que passa pelo cabo de cobre. Tension initiale 31,2 kV. Top, on passe à 360. 360, correct. 710 ampères, 29,9 kV. A rigidez da catenária garantida pelos contrapesos nos postes foi aumentada em 50% para resistir à onda criada pelo arco. On les tire progressivement. On ne peut pas passer de 2 tonnes à 4 tonnes. Hein, ça ferait comme un escalier et on arracherait tout. On tend 2 tonnes 8, celle d'après 3 tonnes, etc. pour qu'on ait une tension progressive et qu'on arrive sur la zone du record avec une tension à 4 tonnes. O comboio atingiu a potência máxima, mas se a velocidade for demasiado alta, irá descarrilar. On est sur une succession de courbes avec des rayons de plus en plus grands. Donc une première courbe, on peut la passer à 350 km/h, c'est-à-dire qu'on a regardé jusqu'à 350, ça passe. À 355, on aurait la rame qui partirait sur le côté, et on déraillerait. Eric Pieksak demora apenas 10 minutos a bater o recorde de velocidade anterior de 1990. 515,3 km/h. E a velocidade aumenta cada vez mais. 13 minutos. O conta-quilómetros oficial indica 574,8 km/h, ou quase 160 metros por segundo. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. 17 anos depois da façanha de 1990, a terceira geração do TGV bate o recorde anterior por 59 km/h. É quase metade da velocidade do som. A velocidade comercial com passageiros pode então ser puxada até aos 320 km/h todos os dias. Aujourd'hui, on roule à des vitesses qui sont les records du monde il n'y a pas si longtemps. Exceder os 574 km/h tornou-se o critério para qualquer país que tente bater o recorde. O Japão conseguiu fazê-lo ao conduzir a mais de 600 km/h, mas em carris que só conseguem suportar o Shinkansen. No entanto, há outras nações prontas para entrar na corrida. Les Chinois aimeraient bien nous ravir ce record. On verra ce que le futur dira. Os americanos e o seu genial inventor Elon Musk estão a trabalhar nisso com um conceito incrível, o Hyperloop. Os passageiros irão sentar-se dentro de uma cápsula e o comboio cilíndrico irá deslocar-se num longo tubo de vácuo. Graças a um sistema de levitação criado por ímãs poderosos, a cápsula irá pairar sem fricção e sem resistência do ar, por isso nada poderá retardar a aceleração do vai-vem. Com um poderoso motor elétrico, poderá atingir velocidades inimagináveis há uns anos e exceder os 1000 km/h. Mas isto ainda é apenas um conceito e foi objeto de um ceticismo considerável. Je vais peut-être être un peu dur, mais pour moi c'est une vraie entourloupe. Hyperloop, entourloupe. Comment imaginer
de faire circuler un véhicule à très très grande vitesse dans un tube sous vide sans se heurter à un très grand nombre de problèmes psychologiques. Comment est-ce qu'un voyageur peut imaginer d'être dans un tube sous vide, enfermé, pendant un temps de parcours qui peut être de plusieurs dizaines de minutes? O outro problema, que já foi impeditivo pelo Aerotrain de Jean Bertin, é o custo proibitivo das infraestruturas. Comme l'aérotrain en son temps, ce sont des systèmes qui, pour pénétrer les centres-villes, vont avoir besoin de nouvelles saignées urbaines. Alors que le TGV, lui, est capable de rouler sur des voies qui sont là depuis 2 siècles. Novo recorde de velocidade que atingisse os 650 ou 700 km por hora significaria que os comboios comerciais poderiam andar a 380 ou até mesmo 400 km por hora. No entanto, a este nível, o orçamento explodiria. Plus on va vite, plus ça coûte cher de fabriquer les rames, mais ça coûte nettement plus cher de les maintenir. Os custos para ir de 320 a 380 km por hora iriam quadruplicar. Por enquanto, a corrida pela velocidade está em pausa. Só daqui a muitos anos é que os engenheiros irão trabalhar num novo recorde. Hoje, os aspectos ecológicos exigem moderação e a procura está focada no conforto do passageiro. Das primeiras locomotivas movidas a eletricidade como o CC7100, aos comboios TGV mais recentes de 2 andares, e o incrível Aerotrain. A corrida pela velocidade sobre carris ajudou a desenvolver um conhecimento que é único e que é exportado para todo o mundo. O TGV 4.0, previsto para a próxima década, será uma síntese de todas as inovações tecnológicas implementadas ao longo dos últimos 50 anos. O conforto durante o transporte, o funcionamento silencioso dentro das carruagens, uma pegada de carbono baixa, conexão 5G, tudo é combinado para fazer deste comboio a nova referência da tecnologia de ponta para viajar sobre carris. Os japoneses, com o seu foguetão maglev, excederam os 603 km por hora durante cerca de 10 segundos. Um novo recorde mundial para um comboio em levitação magnética. O TGV ainda detém o recorde de um comboio que pode andar em carris com décadas de existência. Mas ainda há a visão de atingir o marco dos 700. E a história já mostrou que, por vezes, até os objetivos mais inacreditáveis podem ser atingidos.